Olá, estudantes! Nessa segunda parte nós vamos aqui continuar a resolução das atividades do sexto ano. Questão 1. Na Grécia Antiga, as pessoas estabeleciam relações entre os deuses e os seres humanos. Aponte algumas semelhanças e diferenças entre eles, conforme o relato dos antigos gregos. Bom, a resposta é a seguinte. Aspectos semelhantes. Os deuses eram homens e mulheres, fortes, belos, inteligentes e se comportavam à semelhança dos seres humanos, né? Pois eles sentiam sentimentos, paixão, amor, ódio, raiva ou compaixão. Os aspectos diferentes são: os deuses não adoeciam ou envelheciam e eles eram considerados imortais. Vamos aqui à questão 2. Os gregos transmitiam os conhecimentos sobre a religião de geração em geração. Como acontecia esse aprendizado de geração em geração? Os gregos transmitiam os conhecimentos sobre a religião de geração em geração. Bom, esse conhecimento ele era espalhado, ele era transpassado por meio, né, de poesia, por meio da poesia, da arte e da cultura. E um personagem importante dentro desse processo é o Aedo. Aedo é o nome que a gente dá na Grécia Antiga ao artista que perambulava de cidade em cidade, lendo poema, recitando poema, cantando música, e dessa forma ele perpetuava a cultura daquele povo. Ele pode ser chamado de Aedo, como Homero, pode ser chamado também de Rapsodo. Em algumas outras civilizações, outros nomes a esse tipo de personagem é dado. Por exemplo, na Idade Média, menestréis, jogral ou trovadores. Nos reinos africanos, eles eram chamados de griote. Então, isso são vários termos que cada civilização específica dá a esse personagem que perpetua a arte por meio da poesia, da cultura e assim de forma oral. Bom, vamos aqui ao item 3. Por que os gregos para os gregos existia uma relação entre a religião e a política? Qual era essa relação? Bom, para os gregos, a religião e a política estavam relacionados entre si. Respeitar os deuses era respeitar a política, era respeitar a cidade, era respeitar as pessoas, tá? Então era um dever cívico do cidadão grego respeitar, né, os deuses gregos. Então a gente tem um exemplo disso, de quando isso não é feito e a punição que é realizada. Sócrates, um dos maiores poetas do mundo, da civilização grega também, ele foi condenado à morte, né, por dois motivos, basicamente, né, por corromper os jovens e por não adorar aos deuses gregos, por tentar de alguma forma tirar a influência desses jovens aos quais ele ensinava dos deuses gregos. Então ele foi condenado por corromper os jovens e por não adorar os deuses de Atena. Então, ser patriota naquela civilização, naquele momento histórico, era ao mesmo tempo acreditar nos deuses, né? E porque isso estava intimamente ligado à política, estava intimamente ligado às cidades-estados. Vamos aqui à questão 4. Quais eram as diferenças entre os rituais religiosos praticados no ambiente doméstico e no ambiente público? Bom, nos rituais domésticos, a família se reunia em torno do altar para pedir proteção. Nestes locais, existia um fogo que ficava sempre aceso e esse fogo simbolizava a união familiar. Somente a família participava desses rituais religiosos, né? Pedindo proteção aos deuses. Já nos ambientes públicos, toda a população era permitida a adorar e a cultuar o Deus, né, de sua cidade, de sua civilização. Então, e os gregos construíram grandes templos para que isso fosse feito. Bom, vamos aqui à questão 5. Explique
indique uma das funções da mitologia. Item A, pregar a crença na imortalidade humana. Letra B, outro item, explicar os aspectos da vida na Grécia Antiga. Aqui é o segundo item, tá? Questão correta aqui é o segundo item. Vamos aqui na próxima questão. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam, afinal, era uma forma de reverenciar Zeus. Que festival era esse? Bom, daqui é tranquilo, né? Grandes dionísicas não eram as Olimpíadas. Vamos aqui à questão da página 15, né? Interpretando documentos. Uma estátua grega não se assemelhava a nenhuma pessoa especificamente, revelando, em vez disso, uma forma humana perfeita, sem rugas, verrugas, cicatrizes ou outras imperfeições. Texto aqui, A Civilização Ocidental, uma história concisa, né, de M. Perry. Vamos aqui, de acordo com o texto, vamos à questão, de acordo com o texto, que importante característica tinha a arte grega? Bom, apesar de se buscar representar o máximo a natureza humana, as obras gregas tinham um ideal de beleza e perfeição que não era condizente com as características dos seres humanos. Então, essa é a questão. Então, para a gente explicar melhor isso, o povo grego, os artistas gregos, eles, por exemplo, faziam uma escultura sobre o ser humano. Essa escultura era humana, só que ela não parecia com nenhum ser humano específico. Por quê? Porque ela apresentava uma perfeição, uma harmonia, uma beleza que não era encontrada nos seres humanos, porque nós, seres humanos, temos sempre alguma imperfeição. Vamos aqui agora à questão da página 17. O que já conquistei. Vamos lá, questão 1. Quais das alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida nos genos na antiga Grécia? Letra A. A terra era comunitária. Correto, né? A terra era comum, pertenciam a todos. Letra B. Toda a família trabalhava no pastoreio de animais e no cultivo de grãos. Correto também. Letra C. Não havia produção artesanal e as pessoas compravam todos os produtos de outros lugares. Incorreto. Havia uma produção artesanal também. Letra D. Todos os membros da família seguiam a orientação do pater, que exercia o poder religioso e político. Correto. Além disso, né, ele exercia o poder militar, administrativo. Letra E. A distribuição das tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pela mulher mais velha. Incorreto. Como a questão anterior estabeleceu, era o pater. Ele tinha todo o poderio, né, sobre todas as funções dentro desse sistema de organização social. Vamos aqui à questão 2. Na questão anterior, você deve ter deixado duas alternativas sem marcar como corretas. Reescreva-as de modo que se tornem corretas. Letra C, que estava incorreta. As pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos, copos e peças de cerâmicas, ou seja, elas produziam artesanatos. E a letra E está incorreta, nós vamos corrigi-la. Né? O pater tomava as decisões com base na justiça e distribuía as tarefas entre todos os membros, né, do gênus. Vamos aqui à questão 3. A partir do século VII a.C., os gregos começaram a utilizar moedas no comércio. Quais mudanças na sociedade ocorreram com o uso de moedas? Vamos aqui à resposta. Bom, inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram a ficar em situação econômica pior do que a dos comerciantes, né? Acentuaram-se também os conflitos e a rivalidade entre as cidades-estados. Então, essa aqui é a resposta. Vamos aqui à questão 4. Imagine que você foi com os seus amigos assistir a uma peça de teatro em que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. Aqui você assistiu a uma comédia ou a uma tragédia? Aqui a uma tragédia, né? Porque se
Se os deuses te impõem um destino e você tenta se livrar desse destino e você não consegue, né, isso é uma tragédia, né, uma tragédia. Tragédia grega. Qual a principal diferença entre os humanos e os deuses na Grécia Antiga? Bom, os deuses eram imortais, então aqui tranquilo essa questão também. Bom, eu vou fechar por aqui, em seguida a gente conclui aqui o exercício, do sexto ano sobre a Grécia Antiga, né, aspectos culturais e sociais. Até breve.